noite, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem, eu falando com aqui a proteção, então eu vou continuar com ela, que eu ia tirar, mas eu vou continuar com ela, tá certo? Então, boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma grande alegria estar aqui essa noite pregando e uma pregação especial para todos nós, inclusive para mim, de ânimo, de conforto para seguirmos adiante trabalhando para Jesus, principalmente para nosso irmão que vai ser recebido por pública profissão de fé e para os dois que estão assumindo o presbiterato, tá certo? E eu convido todos para, mesmo assentados, abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, a gente vai ler os versos de 23 a 25 e depois continuaremos em Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. Então é a sequência aí de Mateus. O capítulo 1 ele inicia com a genealogia de Jesus Cristo, depois fala do nascimento de Jesus. No final a gente vai ler e continua na visita dos magos, no capítulo 2, do 1 ao 12. E teremos a oportunidade então de ler assim. Os irmãos, eu gostaria que os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas. Vou fazer essa leitura. Capítulo Mateus 1, 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2, agora a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também a ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos,
Hoje o pastor estava pregando e falou do astronauta Neil Armstrong. O exemplo que ele deu quando teve em Israel em 1988, na mensagem da manhã, e lá ele teve a oportunidade de subir as escadarias do Templo de Jerusalém, que foi onde Jesus pisou. E ele disse: esse foi um dos principais dias, para mim, mais importante eu ter pisado nessas escadas do que ter pisado na lua. O pastor citou hoje de manhã. E eu estava me lembrando, em contraposição do astronauta russo, que no dia 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1, o russo Yuri Alexeyevich Gagarin dava a volta na órbita e disse, na órbita celeste, a Terra é azul. Mas uma coisa chocou muita gente. Um pouco antes dele entrar nessa nave, na Vostok 1, ele proferiu as seguintes palavras para o mundo todo. Ele disse: queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes nestes últimos minutos? Que toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Que pena, não é? Ele, toda a sua vida era em prol daquele momento para dar uma volta. Ele não conheceu Jesus. Yuri Gagarin, um astronauta russo de 38 anos de idade, falando dessa maneira. Isso foi no dia 12 de abril de 61. No dia 22 de setembro de 61, eu nasci. E quando eu nasci, eu tive uma oportunidade belíssima de ter nascido numa casa que pertence ao seminário, é vizinha ao seminário presbiteriano. Nasci e me criei ali. E como a maioria dos que estão aqui quando crianças, nós aprendemos muitas histórias dos feriados religiosos. Aprendemos que nessa época de dezembro, um velhinho gordo, de barba branca, mas com aspecto jovial, que faz rou, né? A gente aprende isso. E dava a volta ao mundo com renas para entregar presentes para os meninos bons. Eu aprendi isso. Sabe outra história também que eu aprendi na época da Páscoa? Que tinha um coelhinho que dava ovos de chocolate também para esses meninos bons. Mas a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, criado ali, meu pai no seminário, minha mãe, com meus primos todos reunidos para louvar e adorar ao Senhor Deus. Sabemos que estas histórias eram interessantes, meigas, mas eram falsas. Não havia na realidade um coelhinho da Páscoa, nem Papai Noel. A gente sabe depois, né? Mas também a gente aprendeu outras histórias. Sabe outra história que eu aprendi nessa época? Que magos vieram do Oriente. E muitas vezes eu estava ali ao redor do seminário e muitos afirmavam que eram 3 reis magos. Nem eram reis, porque eram magos que vieram do Oriente, e nem eram 3. Muitos consideram 3 porque eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas na realidade podem ter sido muitos mais magos que vieram a adorar Jesus aí. E eu aprendi essas histórias também, não é? Que eles foram e viram um bebê numa manjedoura, uma estrela guiou eles, e isso formou a base da celebração do Natal. Outra história também me chamou muita atenção. É que esse menino Jesus, que foi posto numa manjedoura, ele, ao crescer, morreu numa cruz. Que história triste. Ele foi crucificado junto
a 2 bandidos ali, alguns marginais, e ele foi crucificado. Mas o mais interessante é que depois de 3 dias ele ressuscitou. Diferentemente de outras histórias que eu tinha ouvido falar de Buda, que é o Siddhartha Gautama, o príncipe, que abandonou tudo por volta de 640 e poucos anos antes de Cristo. Ele viveu, distribuiu coisas, seus bens com os pobres, viveu de uma maneira simples, mas ele morreu e não ressuscitou. Depois, 700 anos também depois de Jesus Cristo, Maomé também morreu e não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. E isso é fundamental. E a gente soube que estas histórias são reais. E dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Meus irmãos, há cerca de 940 anos antes de Cristo nascer, Salomão já questionava: de fato, habitaria Deus na terra? Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E estamos em 2020. Deus pisou na terra há 2020 anos atrás. Assim começou o Natal, o verdadeiro Natal. Esse é o sentido do Natal. Podemos ter, como eu já comentei aqui, não é? No domingo, a gente pode ter ceia de Natal, sim. Podemos ter presentes, desde que consigamos pagar, né? A gente pode ter tudo isso. Podemos, mas o motivo principal do Natal é o louvor e adoração ao Filho de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal é uma das maiores festas cristãs. Mas vocês sabiam que a Bíblia não fala nada do Natal? Mas por que será que os pagãos também celebram o Natal? Isso tudo começou, a primeira vez que foi comemorado o Natal foi no ano 354 depois de Cristo. Os romanos tinham uma importante festa pagã por volta do dia 25 de dezembro. Eles comemoravam Natalis Solis Invicti, que era o nascimento do Sol Invencível. Era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. E as comemorações aconteciam nessa época de Natal, porque lá no hemisfério norte, entre 23 de dezembro e 25, acontece um fenômeno astronômico chamado de solstício, onde o dia é mais longo e a noite é mais curta. Então lá é o solstício de inverno, e eles comemoravam exatamente nessa época. A origem dessa data é incerta, quando Cristo realmente nasceu. Ele nasceu. Mas como a gente leu no texto que o pastor ia pulando hoje, não é? Houve um recenseamento. Quando havia o recenseamento, essa época de Natal lá em Israel é muito frio, é muito gelo. E geralmente a data mais provável do nascimento de Cristo é em março. É no mês de março, onde fica mais ameno. Então, essa comemoração deveria ser até mais próximo de março, não é? Mas como é uma comemoração, a gente faz essa comemoração agora também. Então, o verdadeiro Natal é celebração, louvor e adoração a Jesus Cristo. E podemos ter tudo isso, todas essas festas, mas o objetivo é que Jesus, o Deus, se fez verbo e habitou entre nós. Então o título da mensagem é: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira, esse texto que a gente leu, o final do capítulo 1 de Mateus e todo o início do capítulo 2, tem várias verdades aí e muitas mensagens, e a gente ia passar a noite toda aqui.
mas a gente vai ter algumas festividades e comemorações, principalmente a ceia do Senhor. E eu selecionei 3 verdades que a gente pode tirar desse texto. A primeira verdade é baseada em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos todos dizer uma só voz: Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a primeira verdade. Jesus nasceu entre homens, viveu entre homens, morreu, foi morto por nós, mas ressuscitou. Ele vive. E tudo isso por um motivo muito bom. Deus conosco, que quer dizer, ele veio para nos salvar do pecado, como está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve prestar em tempo, que se deve prestar em tempos oportunos. Vocês sabem qual é a origem do nome Jesus? Jesus é a versão grega do nome hebraico chamado Josué, que quer dizer salvação. Salvação. O Senhor é salvação, Josué. Esse é o verdadeiro sentido de Jesus. Ele encarnou, habitou entre nós, ele estava no Éden com Adão e Eva, todos no final da tarde. Então, antes do mundo, ele já estava conosco. Durante todo o Velho Testamento, ele continuou no Antigo Testamento conosco. E ele veio e habitou entre nós. Ele se fez homem para pagar os nossos pecados. Ele nunca deixou de estar conosco, mesmo em situações de dificuldades. Agora estamos passando por essa pandemia e muitas vezes a gente pensa: será que Deus nos abandonou? Será que Ele está no seu trono e se esqueceu de nós? De maneira nenhuma. O pastor sempre ressalta isso. E Ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre conosco. Mas muitas vezes nós é que não deixamos agir em nossas vidas. Nós não abrimos os nossos corações para deixar que Ele haja. Nós é que fazemos uma barreira. Ele esteve desde o princípio, habitou entre nós e o enviou também, e nos enviou o Consolador. Depois que ele foi ascenso ao céu, ascendeu aos céus, ele deixou o Consolador, que está conosco. Jesus mesmo disse lá em Mateus 28, 20: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Deus conosco. A primeira verdade é essa, e a gente pode extrair do texto. A segunda verdade que nós podemos extrair do texto está no 2º versículo de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 2. Os magos que vieram do Oriente perguntaram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E a segunda verdade é: ele não é só rei dos judeus, mas de todos os homens, de toda a tribo, de toda a nação. Ele não é só rei dos judeus. E verificamos essa verdade em Mateus 28, de 18 a 20. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, quando o evangelista relata o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus veio para mim, ele veio para você, ele veio para cada um de nós, ele quer ser o nosso Rei, ele quer ser o nosso Senhor, ele quer ser o nosso Salvador. Embora Rei e Senhor de todos e de todas as coisas, o Deus Pai determinou que a grandeza do seu nascimento se daria na humildade. Ele nasceu numa manjedoura. Veja que humildade. O Reino Celestial não reivindicou nenhum lugar e nenhuma hospedaria chique, não. Ele nasceu numa manjedoura. Quando ele entrou depois em Jerusalém, não foi num cavalo branco, erguendo uma espada, não. Ele entrou num jumentinho, sinal de humildade. O reino dele não era deste mundo. Aqui ele só tinha um reino de amor, de paz. Meus irmãos, Jesus veio para os que eram seus, que eram judeus. Os judeus o rejeitaram. Nós tivemos a oportunidade de assim nos tornar cordeiros de Deus, filhos com Jesus. Será que nós também não estamos rejeitando Jesus de alguma forma? Como está a nossa vida com Jesus? Para pensar. A primeira verdade que observamos é que Deus está conosco. A segunda verdade é que Ele não é só Rei dos judeus, Ele é nosso Rei também. A terceira verdade não está diretamente no texto. A gente vai ler 2 versículos e a gente vai tirar as implicações disso. Nos versículos 7 e 8, sabemos que Herodes, na realidade, queria saber onde estava a criança para ir matá-la, não para ir adorá-la. Nos versículos 7 e 8 diz o seguinte: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviaram-os a Belém. Disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. E ele não queria adorá-lo, ele queria realmente matá-lo. E Jesus, várias pessoas, por obra do maligno, queriam assassiná-lo, pensando que assim ganharia. Mas estava nos planos de Deus que ele morresse por mim e por você. E a sua vitória foi a ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou. E nós estamos hoje aqui, nós vamos ter daqui a pouco a celebração da Santa Ceia. Porque ele subiu aos céus, mas ele voltará para nos resgatar. E é isso que a gente comemora na ceia, em memória dele. E a gente faz isso. Jesus morreu, mas diferentemente dos outros, como eu já citei, e tantos outros que não ressuscitaram, Jesus ressuscitou. Então, a terceira verdade é que sua grande vitória veio não do seu nascimento, mas da sua morte e ressurreição. Esta é a vitória que o faz nosso Redentor, e assim ele é digno de honra e adoração. Como a gente pode ler lá no livro do Apocalipse, quando João escreveu, lá no Apocalipse, capítulo 5, nos versos de 8 a 14, diz o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, são as nossas orações. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que maravilha, meu Deus! E para o nosso Deus nos constituir
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Isso é uma bênção de Deus. E proclamando em grande voz, milhões e milhares, diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Meus irmãos e amigos, a primeira verdade que observamos é que Deus está conosco, sempre está conosco. A segunda verdade é que Ele é nosso rei, não é só rei dos judeus. E a terceira verdade é que a sua verdadeira vitória não foi o seu nascimento, mas a ressurreição. Como conclusão, a gente precisa imitar esses magos que vieram do Oriente e procuraram tão esforçadamente encontrar Jesus. Devemos sempre estar aos pés da cruz. Não podemos nos contentar com as crenças tradicionais, as doutrinas humanas ou dogmas de igrejas. Temos que examinar as Escrituras como faziam os crentes de Bereia, lá os bereanos. Diz assim, lá em Atos 17:11: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É assim que devemos proceder, meus irmãos. Temos que estar certos de que Jesus veio a esta terra uma vez e Ele voltará de novo para o julgamento. Como aplicação, meus irmãos, temos que aceitar o que é certo e rejeitar o que é errado. Lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículos 21 e 22, diz o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Nesta época de Natal, quando muitas pessoas mostram simplesmente uma religião superficial, falam muitas vezes sobre um Jesus desconhecido, que elas nem conhecem, nós devemos lembrar que é possível só ser cristão, seguidores de Cristo, e fazer o que Ele diz, o que Ele manda. Temos que simplesmente seguir a Jesus e encorajar uns aos outros a fazerem a mesma coisa, que possamos adorar a Cristo de acordo com a vontade de Deus. Amém. Era esta a mensagem. Vamos orar. Santo Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu enviaste Teu Filho Jesus ao mundo, Pai. Sem Ele estaríamos perdidos, Senhor. E muito obrigado, Senhor Deus, porque não depende de mim, não depende de ninguém aqui. Isso parte de Ti, Senhor Deus. Tu nos ama independente de quem quer que sejamos, Pai. Tu nos ama como somos. E Tu queres que a gente vá a Ti como estamos, Pai. Nós somos pecadores, falhos e perfeitos. Mas Tu só olhas para aquele sangue vertido ali na cruz do Teu Filho, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Sabemos e reconhecemos e queremos nos apropriar que Tu estás conosco, Tu és o Deus presente. Muito obrigado, Senhor Deus, porque também Tu és o nosso Rei. E muito obrigado, Senhor, porque Tu venceste a morte ali, com a ressurreição. Amém, Senhor.